Amém? Glória a Deus. Mas esqueça que eu estou aqui agora. Se você sentir, anote. Amém? Aquilo que o Senhor quer falar. Glória a Deus. O que Ele quer falar. No nome de Jesus. E hoje nós vamos falar de algo que todo mundo vive. Como vencer as tempestades. Como vencer as tempestades. Interessante que tempestade é uma agitação, é um barulho, é uma perturbação. É algo que inquieta o nosso coração. E não tem uma pessoa nessa vida que não passe por tempestades, que não tenha um momento de agitação. Às vezes não está acontecendo nada fora, mas está acontecendo dentro, uma agitação dentro, uma preocupação dentro de não estar vivendo o que tinha que viver, de querer algo novo. Uma tempestade às vezes pode ser uma enfermidade, uma palavra, uma ansiedade, né? Algo que agita o seu coração. E nós precisamos aprender como é que a gente vence as tempestades. Porque nas tempestades nós podemos receber uma grande bênção e passar por elas. E atravessar para o outro lado e ser mais que vencedor. Ou nós podemos muitas vezes permitir que essa tempestade leve, através da perturbação, da agitação, tudo aquilo que nós construímos até aqui. Mas eu quero que você entenda que a vontade de Deus não é que você fique na tempestade. A vontade de Deus não é que você perca. A vontade de Deus não é o pior, porque a palavra de Deus diz que se existe uma pessoa boa, é o Senhor. O Senhor é bom. E ponto final. Ele é bom. Então, como Ele é bom e Ele é um bom Pai, Ele deseja sim que a gente passe pelas tempestades. Ele até diz que no mundo nós teríamos aflições. Ele fala assim: olha, vocês vão ter, mas sabe o que eu desejo? Que vocês permaneçam com bom ânimo. Que esse ânimo está onde? No campo das emoções, né? Vocês permaneçam com esse ânimo, porque eu venci essas aflições. Eu venci tudo que tinha nesse mundo. Então o que nós precisamos entender? E eu queria que você prestasse bastante atenção essa noite. É que existem 3 tipos de tempestades. Eu estava orando na segunda-feira. Talvez para você não seja, mas a gente que é pastor, a gente recebe muitas informações, recebe muitos pedidos de orações. E eu tenho um caderno e eu costumo anotar os pedidos. Eu não gosto e nunca desejo de ser aquela pastora que diz assim: vou orar e não vou. Por isso que quando alguém me manda uma mensagem pedindo oração, eu oro logo em áudio ali mesmo. Mas eu tenho meu caderno para me anotar e de fato poder orar por aquele pedido. E eu venho anotando há um mês situações, circunstâncias. E eu comecei a perguntar para o Senhor: Senhor, o que está acontecendo? Pessoas desanimadas, pessoas entristecidas, pessoas apáticas, pessoas sem força do nada. Parece que existe uma apatia. O que está acontecendo? E aí eu entrei em um propósito, porque eu sei que o Espírito Santo de Deus, Ele nos revela e Ele nos direciona em todas as coisas. Amém? E naquela segunda-feira o Senhor falou para mim assim: olha, é uma tempestade. Senhor, mas que tempestade é essa? E o Senhor me falou sobre 3 tipos de tempestades que nós passamos e que nós precisamos ficar atentas, para que a gente possa, você só rompe alguma coisa, você só elimina alguma coisa quando você identifica que tem, quando você identifica que você está vivendo, né? Você precisa identificar que você está em uma depressão para buscar ajuda, tomar um remédio. Então você só vence os inimigos que você identifica
Quais são eles? E o Senhor me falou de 3 tempestades que o ser humano passa e que nós precisamos identificar se nós estamos vivendo em algumas delas. A primeira tempestade é a tempestade da vida que nós mesmos atraímos. Existe aquela tempestade que nós mesmos atraímos. Abra em Jonas, capítulo 1. A partir do versículo 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. Jonas, capítulo 1, a partir do versículo 1 a 5, diz assim, ó. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois a sua passagem, desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam, cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Olha que interessante. A primeira tempestade é a tempestade que nós mesmos atraímos. O problema é que essa tempestade que nós atraímos, através da nossa desobediência, através dos nossos erros, ela atrai consequências para as pessoas que nos rodeiam também. Ela atrai consequência para as pessoas que nos rodeiam também. Então, Jonas recebeu uma missão e ele tentou fugir do Senhor. Ele tentou fugir do Senhor e ninguém pode fugir do Senhor. Ele cometeu uma desobediência, ele cometeu um erro. E isso trouxe a Jonas a consequência da grande tempestade. E a tempestade não veio sobre ele, mas veio sobre todo aquele povo onde ele estava. Até o momento que ele reconheceu que aquela tempestade estava acontecendo por culpa dele. E aí a gente já sabe a história, que ele foi lá, se arrependeu, se redimiu e foi até o Senhor. Porque ele sabia que aquela tempestade estava acontecendo por culpa dele mesmo. Amém? A segunda tempestade, aqui é de graça, dá glória a Deus, aleluia, viu? A segunda tempestade da vida é aquela tempestade que prova a nossa fé. Abra em Marcos, capítulo 6. Marcos capítulo 6, a partir do versículo 46 ao 49. Marcos 6, 46 ao 49. Olha o que diz a palavra. E tendo-os despedido, foi ao monte orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos. Vamos ficar até aqui? Essa passagem, Jesus
manda os seus discípulos irem e de repente acontece uma grande tempestade. Essa tempestade põe à prova a fé dos discípulos. Mas sabe o que é interessante? Jesus estava próximo, observando e vendo eles remar com tanto esforço diante daquela tempestade. A palavra de Deus diz que na hora que o Senhor coloca o pé no barco, a tempestade passa. A sua fé atrai na tempestade o Senhor que está observando você e que coloca o pé no barco que parece que vai afundar e faz a tempestade passar. A segunda tempestade que nós podemos viver é a tempestade que põe a nossa fé em prova. Amém? A sua fé já foi provada? Será que não é essa tempestade que você está passando? E a terceira tempestade que o Senhor falou comigo, a terceira tempestade da vida é a tempestade espiritual. É a tempestade espiritual. Dá aleluia de graça mesmo. Abra em Lucas 8, 26. Olha o que diz Lucas 8, a partir do 26. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante deles, clamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias. Mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos. E rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles. E concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos. E a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. Olha só. A terceira tempestade é a tempestade que acontece na nossa vida, mas é uma tempestade espiritual. É uma tempestade que vem por meio de demônios. Que vem por meio de demônios. E nós precisamos distinguir qual é a tempestade. Em um determinado momento, onde os discípulos estavam, em várias fases da vida deles, existiam momentos que eles achavam que eles iam morrer, mas eles só estavam passando por uma tempestade espiritual. O que é que nós vemos nessa tempestade espiritual? Nós vemos que Jesus, ele não foi conversar. Jesus, ele repreendeu essa tempestade. Ele repreendeu o espírito imundo. Ele repreendeu a legião. Amém? Na primeira tempestade que Jonas mesmo causou, o arrependimento teve que acontecer, o retorno na rota teve que acontecer para que a tempestade cessasse. Na provação da fé dos discípulos, a tempestade que vem para provar a fé, Jesus estava de longe e ele pisou o pé no barco e a tempestade passou. Amém? Mas quando se fala de uma tempestade espiritual, ela só cessa se você aprender a repreender ela no nome de Jesus. Amém?
Glória a Deus. O certo é que independente da tempestade, seja ela grande, seja ela pequena, todos nós passamos por tempestades. E todos nós desejamos sair dessa tempestade. Tem alguém comigo aqui? Ninguém, seja uma tempestade que eu tenha causado, seja uma prova da minha fé, seja uma tempestade espiritual, nós não desejamos ficar perturbados e nem agitados. Amém? Nós não desejamos ficar perturbados e nem agitados. Glória a Deus. Todos nós desejamos sair. E olha que interessante. Como é que nós passamos? Como é que nós vencemos essas tempestades? E agora eu queria começar a pregar com você. Abra em Salmos 34. Salmos 34, 18. A tempestade, ela é inevitável. Ela vem independente de raça, ela vem independente de cor. A primeira coisa que você precisa fazer é identificar qual é a tempestade que você está vivendo. Será que é a sua fé que está sendo provada? Será que você entrou nessa tempestade por consequências dos seus erros e você precisa fazer um alinhamento? Ou você está passando por uma luta espiritual? Em todas essas tempestades, existe um segredo para a gente sair dela. Salmos 34, 18. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha o que diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Eu vou ler de novo. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Entenda algo. Você pode estar em uma estação boa, ou você pode estar em uma estação ruim. Se você tiver o coração quebrantado, o Senhor está perto de você. Se você estiver o coração quebrantado, o Senhor está perto de você. Amém? No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Sabe o que o Senhor está dizendo? Que Ele está perto daqueles que têm o coração quebrantado e que têm o espírito contrito. Ele salva os que têm o espírito contrito. O espírito contrito é aqueles que se arrependem, que têm o espírito de arrependimento. Amém? E o Senhor está dizendo isso, que o Senhor está perto dessa pessoa, independente da situação que ela esteja vivendo. Se ela estiver com o coração quebrantado, o Senhor está perto dessa pessoa. Amém? E se o Senhor está perto dessa pessoa que tem um coração quebrado e que tem um espírito contrito, um espírito pronto para se arrepender, aonde é que essa pessoa vai chegar? Ela pode ter a fé provada, ela pode passar por uma tempestade espiritual. O certo é que ela vai passar, porque o Senhor está com ela. Amém? Glória a Deus. O que aconteceu com Jonas? Jonas só teve a história mudada quando o seu coração foi quebrantado e o seu espírito foi contrito. Ele teve arrependimento. Amém? O que é um coração quebrantado? É um coração disposto a fazer o que Deus quer. Amém? É um coração quebrantado. É um coração que está em luta, mas de fato está quebrado e diz assim: Senhor, o que o Senhor quer? É isso que eu vou fazer. O que o Senhor quer? É isso que eu vou fazer. O Senhor quer que eu perdoe? Eu vou perdoar. O Senhor quer que eu volte? Eu vou voltar. O que o Senhor quer? Um coração quebrado é um coração que faz o que Deus quer. Esse é o coração quebrado. Amém?
E Ele está perto de quem tem o coração quebrado e o espírito contrito. Por quê? Porque não tem quebrantamento sem arrependimento. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Não tem quebrantamento sem arrependimento. Talvez você tenha anos de crente, e tem gente que acha que ter um coração quebrantado é só orar e colocar a sua vida diante de Deus. E não é só isso. Porque depois que você coloca a sua vida diante de Deus, você tem que ir para outra etapa, que é obedecer à vontade de Deus. A palavra de Deus fala tanto de coração, que em Ezequiel, quando existia o vale de ossos secos, o Senhor diz ao profeta assim: ó, você está vendo esse vale de ossos secos? Ezequiel, profetiza sobre esse vale. Você vai profetizar, vai criar osso, vai criar tendões, o corpo desses ossos vai se unir, só que eles terão vida, porque eu, o Senhor, vou colocar um coração novo e vou colocar um espírito novo neles. Amém? Vou colocar um coração novo, um coração que consiga receber os decretos dos céus, e vou colocar um espírito novo. Por que o espírito novo? Porque você é feito de corpo, alma e espírito. Enquanto você não aceita Jesus, o espírito que te governa não vem do Espírito Santo de Deus. Amém? E o Senhor fala: eu vou colocar para que de fato eles tenham vida. Glória a Deus. Então o Senhor está perto de quem tem o coração quebrado e o espírito contrito, de quem está disposto a dar ao Senhor o que Ele quer. Agora deixa eu te dizer algo. Você pode passar por qualquer tempestade se o Senhor estiver perto de você. Amém? Mas nenhuma pessoa nasce com o coração quebrantado. Talvez você esteja aí, você esteja se julgando: eu tenho um coração endurecido, eu sou orgulhoso, eu sou soberbo, eu sou altivo. Ou então, às vezes alguém escuta a palavra e olha logo para o outro: essa palavra é para fulano, que fulano tem um coração duro, fulano é orgulhoso. Mas nenhuma pessoa nasce com o coração quebrantado. Sabe por quê? Porque o pecado entrou no mundo. Até as crianças, quando nascem, às vezes você não vê o seu filho de 2 anos fazendo coisa e você fala assim: meu Deus, eu nunca ensinei isso para ele, eu não sei com quem que ele aprendeu a ser birrento, a gritar, a fazer isso, a fazer aquilo. Porque nenhuma pessoa nasce com o coração quebrantado. Amém? Ninguém nasce com o coração quebrantado. E o que a gente tem que fazer? Nós temos que buscar ter esse coração quebrantado. Nós temos que pedir ao Senhor para quebrantar o nosso coração. Amém? Qual é a nossa maior dificuldade em ter o coração quebrantado? E é isso que faz muitas vezes a tempestade se alongar na nossa vida. São os inimigos do nosso coração. Os inimigos do nosso coração, eles impedem a gente de ter um coração quebrantado, de ter um coração entregue. Os inimigos do nosso coração, eles fazem com que, através da dureza do nosso coração, a tempestade aumente. O inimigo do desentendimento, o inimigo do orgulho, o inimigo do medo, o inimigo da afronta, o inimigo da decepção, o inimigo das emoções, o inimigo da falta de perdão. Tudo isso são inimigos do nosso coração. São inimigos que impedem a gente de ter um coração quebrantado. Um orgulhoso, ele não faz a vontade de Deus, porque ele é orgulhoso. Tá doendo nele, tá doendo, mas ele não cede. Não tem aquela pessoa: eu sei que estou errado, mas não vou pedir perdão. Eu sei que eu errei, mas não vou fazer. Eu sei que o orgulhoso, ele não tem o coração quebrantado. Irmão,
Irmãos, não é difícil ser cristão. Não é difícil. Você aceita Jesus, você entende a palavra. Sabe o que é difícil? É difícil ser um cristão transformado. Isso é difícil. Jacó era cristão, tanto que ele era cristão, que ele pecou, ele era corrupto, mas ele vivia clamando a Deus livramento. Mas chegou um momento que Jacó não deu conta da tempestade, e ele segurou o anjo e falou assim: eu não saio daqui enquanto Deus não mudar a minha história. Jacó era cristão, mas a história dele só foi mudada quando ele foi transformado de Jacó para a nação de Israel. A gente pode ser um cristão Jacó, você vai continuar sendo cristão, não tem problema nenhum. Você pode continuar lá na tempestade de Jonas, mas o coração quebrantado faz a gente sair de Jacó e se tornar Israel. Amém? Um coração quebrantado é um coração que está disposto a ser transformado. Amém? É um coração, deixa eu te dizer, perto está o Senhor daquele que tem um coração quebrantado. Aonde o Senhor está, a vitória chega. Aonde o Senhor está, a paz reina. Aonde o Senhor está, o amor vence. Aonde o Senhor está, Ele é a bandeira da vitória. Amém? Mas nós não nascemos com esse coração. Os inimigos do nosso coração impedem a gente de ter o coração quebrantado. E isso não cai do céu. O que eu preciso fazer? Eu preciso identificar quais têm sido os inimigos do meu coração que impedem eu de ter um coração quebrantado. Vou falar algo para vocês que eu nunca contei para ninguém. Depois o Ian vai ter que cortar. A gente passou uma vez por uma grande tempestade. Do nada, o Felipe perdeu um contrato lá em Minas Gerais. Quebraram um contrato. E a gente passou por uma dificuldade. E o Senhor já vinha trabalhando há 2 meses antes. Eu falei pro Felipe que eu tinha tido um sonho que a empresa perdia o contrato. Só que assim, humanamente era impossível, né? Já estava em execução. E foi algo de repente, quebraram o contrato, tudo. E nós passamos por uma grande dificuldade. Mas olha que interessante. Eu nasci no Evangelho orando. Eu amo psicólogas, psiquiatras, amo de verdade. Acredito na ciência, estudo ciência. Mas quando eu me converti, eu não tive isso. E eu venci as minhas guerras através da oração de fato. De fato. Sabe essa música, Não Tem Como Eu Não Crer em Ti? É porque eu vi os milagres na minha própria vida orando. Então, quando eu casei, o meu sonho era que meu esposo orasse comigo. Amém, Andra? O primeiro ano do casamento, o Felipe orou uma vez. Ai, tu ora demais, amor. Assim, ora demais. Aí o que acontece? Chegou essa tempestade. E uma tempestade onde nós estávamos em uma cidade que nós não tínhamos um parente, mas nós tínhamos muitas ovelhas aos nossos cuidados. E eu sou uma pessoa que quem anda comigo dificilmente vê eu falando dos meus problemas. Falo, gente? Não. E Deus vai cuidando de cada detalhe. Só que aquela situação para o meu esposo, imagine um pai de família com 2 filhos pequenos, que é leite demais. A gente se viu em uma situação difícil. E essa situação difícil foi a minha oportunidade. Eu cheguei para o meu esposo e disse assim: amor, só tem uma situação da gente sair desse problema. Você orar comigo 21 dias sem parar. A quantidade de tempo que eu oro.
Deus vai mudar a nossa história. Deus vai mudar a nossa história. O que aconteceu? Não tem orgulho, não tem nada. Foram 21 dias de céu dentro da nossa casa. Quando acabou os 21 dias, ele recebeu um e-mail do nada, de uma empresa que ele não tinha deixado currículo, que ele não conhecia, chamando ele para um cargo de gerência. Aí ele pensou que era fake news. Aí ele, não sei, esse povo que fica mandando e-mail. Aí eu falei, vê direito, liga, vê se é a empresa. E ele tinha um sonho de trabalhar em multinacionais específicas, né? E aí, ele, não, deve ser coisa de vírus. Pois isso foi de manhã, quando foi à tarde o telefone dele toca. A pessoa falando assim, olha, a gente não sabe como teu currículo chegou na nossa mão, mas tem 500 pessoas para essa vaga. Pessoas do Brasil inteiro. E a gente quer muito fazer uma entrevista contigo. Resumindo, ele foi para a entrevista e já saiu de lá empregado. Vocês acreditam? Amém? Glória a Deus. Porque perto está o Senhor daquele que tem um coração quebrantado. Não estou falando que é para você orar com a sua esposa não, viu? Amém? Glória a Deus. Mas olha que interessante, nós não nascemos com esse coração quebrantado. Mas antes de fazer esse propósito com o Felipe, eu me lembro que a gente foi para um GC, e foi aí que o Senhor ministrou no meu coração algo. A gente foi para um grupo de crescimento, a gente ia ministrar nesse grupo, e eu saí de lá falando assim, eu quero muito ir para a igreja. Sabe quando você quer ir para a igreja para orar ao Senhor e falar, Senhor, passa essa tempestade. Senhor, por favor, passa essa tempestade. Eu fui com esse coração para a igreja. Em 2016. Me lembro como se fosse hoje. Eu fui para a igreja em 2016, lá na Matriz. E quando eu cheguei, a Ana Paula tinha retornado da onde ela estava viajando, e ela estava cantando aquela música Preciso de Ti. Eu escutei das escadas, e tinha muita gente para entrar na igreja. E eu achei estranho porque tem várias portas lá na Matriz. Eu não sei se vocês já foram em Minas, tem várias portas, e estavam todas as portas congestionadas. Quando eu cheguei na porta, na primeira porta, eu não conseguia entrar, de tanta gente ajoelhada. Quando eu pisei naquela porta, meu Deus, era uma glória dentro daquela igreja. Uma glória, as pessoas ajoelhadas dizendo, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti. O louvor vai cantar, cante junto com o louvor essa canção. Preste bastante atenção na letra. Preciso de Ti, preciso do Teu perdão, preciso de Ti, quebranta meu coração. Como
assim, ó: preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta o meu coração. É um louvor totalmente bíblico. Quebranta o meu coração. Quando eu pisei naquela porta, aonde eu fui buscar uma solução para minha tempestade, eu não consegui passar da porta. Eu ajoelhei na porta e eu conseguia só falar assim: quebranta o meu coração. Mas chegou um momento que eu falava: Senhor, o que é quebrantar o meu coração? O que é quebrar o meu coração? Esse louvor vai dizendo assim, ó: como a corça anseia por águas, assim tenho sede. O Senhor foi ministrando através dessa canção. O salmista e Abacuque, os dois falam assim: Senhor, como a corça anseia por água, eu anseio também, a minha alma tem sede de ti. Abacuque, ele vai dizendo assim: ainda que nada floresça, se a minha tempestade é não ter figo, é não ter nada, mesmo assim o Senhor fará os meus pés como o da corça, que andarão mais alto. Eu não sei se você sabe, mas a corça é um animal que quando o inimigo vem para pegá-la, ela cai dentro da água, ela fica submersa dentro da água e só fica o seu focinho para fora. A corça, ela fica dentro daquela água até o inimigo ir embora, porque o inimigo se cansa, porque não pode entrar dentro da água, então ele se cansa e vai embora. Amém? Entenda, a corça, quando está em tempestade, quando está em perigo, ela vai para dentro da água e ela fica mergulhada dentro da água. E o inimigo se cansa e vai embora. Amém? Quem tem o coração quebrantado é assim. Ele fica dentro, imerso em Deus. O inimigo se cansa e vai embora, porque você vai fazer a vontade de Deus. Amém? Ele se cansa e vai embora. E essa canção diz assim: como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. E olha que interessante, essa canção vem trazendo um clamor da necessidade da presença de Deus. Mas chega um refrão que fala assim: e as lutas vêm tentando me afastar de ti. Os inimigos vêm tentando me afastar de ti, trazendo frieza e escuridão. E essas lutas tentam me cegar. Mas a canção fala assim: mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor. Eu quero permanecer contigo até o fim. Amém? Sabe o que o Senhor me disse naquele dia, minha filha? Para passar por essa tempestade, você só precisa de mim. Você só precisa ficar mergulhado em mim. Porque o inimigo cansa e sai. A tempestade vem, mas passa. E sabe por que você precisa de Deus? Porque a sua tempestade às vezes é só por uma falta de perdão. A sua tempestade às vezes é só porque você não consegue se comunicar com o seu cônjuge. E vira uma tempestade, porque sem comunicação ninguém vive. E como é que toda cura, ela vai precisar de reconciliação? Quando se fala de relacionamento. E às vezes a sua tempestade vai passar através de uma reconciliação, através de um pedido de perdão, através de um arrependimento. A palavra de Deus diz que a unção de Deus, a presença de Deus, quando ela vem, ela tira toda a carga dos seus ombros, ela tira todo o jugo do seu pescoço. Não
existe julgamento para aquele que se arrepende diante de Deus. Existe uma restauração e uma novidade de vida. Amém? Glória a Deus. E talvez você é esse cristão que hoje está aqui e tem passado por tempestades. E você precisa desse clamor na sua vida. As lutas têm tentado te cegar. As lutas têm trago frieza e escuridão. Você precisa identificar qual tipo de tempestade você tem passado. E você precisa lembrar que você vai passar e vencer por essas tempestades se o seu coração estiver quebrantado. Você não pode ser um cristão de coração endurecido. Você não pode ser um cristão de coração endurecido. Amém? Porque perto está o Senhor daquele que tem um coração quebrantado. Mas agora eu queria falar com você. Você que desacreditou no meio do caminho. Você que talvez está ouvindo eu falar tudo isso e está batendo e voltando. Não está entrando. Porque você está frio. Porque você perdeu algumas guerras. Porque aquilo que você mais queria não aconteceu. Então essa noite eu queria lembrar você que Jesus faz milagres, que diante das tempestades Ele pode pôr o pé no barco e aquela tempestade pode cessar. Um diácono aqui, por favor. Eu queria lembrar você que o Senhor continua sendo um Senhor de maravilhas. Amém? E talvez você se distanciou porque você se esqueceu dessas maravilhas. Eu queria apresentar o milagre a você essa noite. Olha quem está aqui. A mulher do fluxo de sangue. Eu era a mulher do fluxo de sangue. Foram 12 anos de luta. 12 anos de lamento, 12 anos de sofrimento. Eu vendi tudo que eu tinha, eu perdi tudo que eu tinha. Meu coração estava quebrado, destruído, e a única solução que eu via era a fé. Então, por meio da fé, com o toque de Jesus, com o toque na orla de Jesus e através do poder dele, eu fui curada. Eu venci essa tempestade. Eu recebi o meu milagre. Quem é você? Eu era a Ana estéril. Eu fui muito atormentada. Eu vivi muito angustiada, porque eu queria muito um filho. E essa era a minha tempestade. Mas um dia, com o meu coração quebrado, eu me derramei ao Senhor. E ali eu supliquei. E eu supliquei. Até que hoje, eu recebi o meu milagre. Cadê o Samuel? Samuel? Filho! Esse é o meu milagre. Como não crer nesse Deus? Glória a Deus. E você? Quem é? Eu sou Jairo. Eu passei por muitas tempestades. Eu vi muitas tempestades. E uma dessas tempestades me pegou. Eu ouvi a notícia que a minha filha havia morrido. E o mestre falou: crê somente. E eu criei, e ele ressuscitou a minha filha. Aleluia! Quem é você? Eu sou a mulher samaritana. Eu estava no povoado, anunciando o Senhor que eu conheci. Eu não era nada, eu não tinha nada. Eu era rejeitada por todos, nem marido eu tinha. Até que um dia, eu sentei no poço e o Senhor me deu da água da vida. E nunca mais eu tive sede, nunca mais eu tive sede. E desde então eu anuncio o Senhor, o meu Senhor. Eu anuncio esse evangelho. O nosso Deus é Deus de fonte, da água da vida.
E eu pergunto a você, como não crer nesse Deus? Os milagres que Ele fez é real. Você pode crer essa noite nesse milagre? Viva o seu milagre. Aleluia. O que você viu aqui nesse altar hoje? Tempestades. Eles passaram por tempestades. O que Ana fez para ser uma mulher estéril? Ninguém sabe. Era a tempestade dela. Mas todo mundo vê na palavra o que ela fez para o milagre dela chegar. Um coração contrito, um coração quebrado. A mulher samaritana tinha muitos homens, mas nenhum era ali marido dela. E a tempestade passou porque ela aceitou beber da água da fonte. Jairo viu muitas pessoas serem curadas, inclusive a mulher do fluxo de sangue. E em determinado momento chegou o inimigo do seu coração. Alguém dizendo: por que perturba o mestre? Sua filha já está morta. E o Senhor olhou para ele, não para a multidão, mas disse para ele: crê somente, Jairo. Crê somente. E a tempestade deles passaram. O mesmo Deus que fez todas essas tempestades passarem é o mesmo Deus que pode fazer a minha e a sua tempestade passar. Talvez essa noite você está aqui e você não acredita como deveria no Evangelho. Ou você se esfriou, ou você tinha ministério, mas você fala assim: não, hoje eu vou ficar, agora a minha vida vai ser ficar no banco, porque eu já me decepcionei demais. Você não se decepcionou com Jesus. Todos esses milagres, eles estão escritos no livro da vida. Todos esses milagres já se passaram mais de 2000 anos e eles continuam sendo vivos. E ainda tem os meus e os seus milagres para serem escritos, para que todos possam ver. Você pode ficar de pé no seu lugar essa noite? E eu queria que você fechasse seus olhos agora. E eu queria que você pensasse qual tem sido a sua tempestade. Qual tem sido a sua tempestade?